Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque tem muita gente me perguntando Como que tá a situação aqui na Alemanha, como que tá a reabertura, tá dando certo, não tá dando certo. Eu acho que dizer se tá dando certo ou não é complicado, acho que nem as autoridades sabem ainda tá muito recente, mas eu posso contar pra vocês o que tá acontecendo aqui, até porque eu acho que se der certo, muitos países vão começar a copiar esse modelo. Então serve aí como um alerta pro melhor ou pro pior, né? Porque se não der certo, outros países vão ter que procurar outras maneiras de fazer essa reabertura. Bom, em primeiro lugar, serviços que nunca pararam de funcionar aqui na Alemanha. Consultório médico nunca parou de funcionar. Eles partiram do princípio de que está acontecendo uma pandemia muito sério, mas pessoas continuam com outros problemas de saúde que têm que ser cuidados. Então, os médicos nunca precisaram fechar seus consultórios, mas obviamente tomando todas as medidas de cuidado e higienização possível. O meu médico, por exemplo, ele tinha um consultório pequeno e... Gente, eu não tô no meio do vídeo, né? Tá esquisito. Bom, o meu médico, ele não tinha um consultório grande, então ele só estava atendendo uma pessoa por vez. Depois de algumas semanas, ele se mudou para um consultório maior e aí ele atendia mais pessoas. Eu acho que quando eu estava lá, foram, se não me engano, 2 pessoas chegaram. E aí eles faziam um distanciamento social, né? Botavam uma pessoa sentada aqui, pulavam muitas cadeiras e botava outra pessoa sentada lá, pulava mais cadeiras, botava o pessoal sentado lá. E realmente era assim, você levantava, vinha alguém com um paninho, você entrava no consultório, fazia o que tinha que fazer, já entrava alguém depois de você também para fazer a limpeza, um cuidado realmente muito grande. E entrar sem máscara, sem nem pensar. As 2 pessoas que chegaram depois de mim estavam sem máscara, chegaram lá. Tava lá, não sei o que, tem uma consulta. A moça falou, cadê sua máscara? Aí a pessoa falou, as 2 pessoas falaram, né? Ah, não trouxe, sei lá, não tenho. E aí era direto e reto. Olha, ou você vai aqui embaixo e compra uma máscara na farmácia, porque eles estão vendendo, ou a gente não vai poder te atender hoje. Inclusive, no segundo dia que eu fui, eu tava de máscara e de luva, e a moça até me elogiou. Nossa, tá fazendo tudo direitinho, né? Tá de máscara, de luva, não sei o que. Mas a luva não era obrigatória, era só um a mais, digamos assim. Mercados, obviamente, nunca fecharam. Acredito que isso no mundo inteiro, né? É uma coisa que você precisa para sobreviver. Mas aqui eles reagiram realmente muito rápido. Em questão de dias, eles já levantaram... Não sei o nome desse material, mas é como se fosse um plástico, né? É duro, que protege os caixas em praticamente 180 graus e eles ficam completamente separados ali das pessoas e sempre higienizando ali onde passam os alimentos. Os funcionários do mercado que andam pelo mercado sempre usando ou máscara ou aquela máscara que pega o rosto inteiro também. Então, um cuidado muito grande com os funcionários. E, obviamente, farmácias também nunca deixaram de funcionar pelo mesmo motivo dos consultórios médicos. Ai, meu pezinho. Em relação a dados oficiais, a Alemanha está divulgando 176.657 casos aqui no país. 8.037, infelizmente, faleceram, não resistiram ao vírus, o que representa basicamente 5% desses infectados. Ou seja, 95% das pessoas conseguiram aí se recuperar. Dependendo das fontes, esses números variam um pouquinho, mas eu vi que a variação realmente é muito pouca. Uma coisa que vale a pena falar é que aqui está se testando muita gente. Eu vi que o número agora está em 860 mil pessoas testadas por semana. É muita gente. Esse número praticamente duplicou, se eu não me engano, em 1 ou 2 semanas. Vamos falar então agora do que importa, né? Como que está acontecendo essa reabertura? Está sendo devagar? Está sendo rápido? O que está acontecendo? Em meados de abril, meados não, né? Mais pro fim de abril, dia 20, 21, 22, as lojas que vendessem qualquer tipo de artigo, não precisavam ser artigos importantes, começaram a reabrir. Elas receberam esse aval para reabrir. Só que basicamente elas só poderiam reabrir 800 metros quadrados da sua área. Lojas menores que isso, ou que tivessem isso, beleza, era só abrir as portas. Mas as lojas maiores, elas tinham que diminuir a área útil delas para ficar de acordo com essa regra. O que eu vi acontecer que elas começaram a fechar certas áreas com aquela faixa de CSI mesmo para impedir que as pessoas entrassem em certas partes e dessa forma ficassem com uma área útil de 800 metros quadrados aí de acordo com a lei.
Nessa época que começou essa reabertura aí bem devagarzinho para ver onde é que eles estavam pisando, o número de infectados ainda estava extremamente instável. Um dia, por exemplo, registrava 988 infectados, aí no dia seguinte já subia, ia subindo, chegava a 2.500, caía um pouco, subia um pouco, estava extremamente instável, então estava muito difícil de ler os números. E assim foi até a última semana de abril. Em maio começou a melhorar um pouco aí nos primeiros dias de maio, do dia 1 ao dia 4. Ficou aí mais ou menos girando em torno dos 1.000 e caindo a cada dia, né? Chegando na mínima de 488 casos por dia no dia 4 de maio, que foi justamente o dia que o governo federal deu aí o aval, deu a sugestão, na verdade, dos governos deixarem outros serviços começarem a abrir, como, por exemplo, cafeterias, áreas comuns de fazer esporte, por exemplo, zoológicos, eu acho que reabriram também. Foi também a época aí que os salões de beleza reabriram e realmente aumentou o número de infectados. Como eu falei, no dia 4 foram 488 infectados e do dia 6 ao dia 8, chegou a bater mais de 1.000 por dia. As pessoas ficaram realmente muito preocupadas e começaram a se perguntar mesmo. A gente está fazendo certo? O que a gente faz? Fecha tudo de novo? O que vai acontecer? Começou essa disputa também entre o governo federal, estados, fecha, não fecha, o que a gente faz? Bom, eles tinham um número a ser seguido, que era de 50 novas infecções diárias por 100.000 habitantes no espaço de 7 dias, isso dentro dos estados. Parece que 3 distritos ultrapassaram esse número e tiveram que voltar um pouco as regras e fechar de novo alguns serviços que eles tinham reaberto, mas os outros estados parece que não chegaram nesse número e continuaram reabrindo aí, fazendo essa reabertura gradativa que praticamente foi dando aí de semana a semana mais coisas iam reabrindo. Os números agora estão variando basicamente de 545 infectados por dia, isso nacionalmente, até 927. O último dia registrado aí que eu vi foi o dia 16, que deu esse de 545 pessoas. O que reabriu praticamente agora está tudo reaberto. O que não abriu ainda são lugares em que a aglomeração de pessoas é muito difícil de controlar. Por exemplo, cinema, teatro, que são lugares mesmo de aglomeração, boate, mas o resto todo reabriu. Bares também, se eu não me engano, dia 11, bares e restaurantes começaram também a reabrir. Então não tem mais tanta restrição, mas obviamente há regras gerais a serem seguidas pelos cidadãos. Que regras são essas? Em primeiro lugar, é importante dizer que não tem regra geral, porque os estados eles são autônomos para fazer basicamente o que eles acharem melhor. Mas a gente pode chamar de regras gerais, que são recomendações do governo federal, que eu pelo menos li que a maioria dos governos estão seguindo, alguns mais duros, outros menos duros. Por exemplo, Munique foi uma cidade, na verdade a Bavária de uma forma geral foi muito afetada, então eles lá estão com regras talvez um pouco mais restritivas do que aqui em Hessen, onde eu moro. Em Munique, por exemplo, as multas de um funcionário dentro de uma loja não usar máscara pode chegar a 1.500 euros. Máscara, é necessário usar máscara? Eu vi que nesse fim de semana algumas pessoas me viram fazendo um story na floresta aqui perto sem máscara e perguntaram: nossa, mas pode sair sem máscara? Depende. Se você for passear no seu bairro, tiver em basicamente um lugar de ar livre, você não precisa usar máscara. Mas a partir do momento que você vai entrar dentro de um recinto onde há outras pessoas, como supermercado, shopping, lojas, é necessário usar a máscara. Lembrando que máscara seria um termo geral, você precisa mesmo estar protegendo a parte do nariz e da boca. Se você está fazendo isso com máscara, com lenço, com uma echarpe, para eles não faz diferença. O importante é que você esteja se protegendo de alguma forma. Também é necessário usar essa proteção em transporte público e também nas estações. Quando você espera o ônibus, por exemplo, eles recomendam que ali você já esteja protegido. Para crianças, a recomendação é que a partir de 6 anos elas usem máscara. Em Hessen, aqui onde eu moro, a multa é de 50 euros se você for pego dentro de um estabelecimento sem máscara. E é importante dizer também que essa liberação, essa reabertura que foi feita, ela só foi pensada, vamos dizer assim, depois que eles viram que eles poderiam disponibilizar máscara para toda a população. Então, hoje em dia é muito fácil
de você encontrar máscara. Você vai na farmácia, até lojas mesmo que vendem roupa estão vendendo máscara também. Não é todo mundo que pode entrar junto dentro de uma loja, eles estão controlando o número de pessoas com carrinhos e cestas. Então do lado de fora eles colocam uma certa quantidade de carrinhos, uma certa quantidade de cestas, e a partir do momento, todo mundo é obrigado a pegar uma, né? Mesmo que você vai entrar para comprar, não sei, uma vela, você tem que pegar a cesta. A partir do momento que essas cestas do lado de fora se esgotam, eles sabem que não podem deixar mais ninguém entrar. Escolas ainda não voltaram em tempo integral, na verdade, eu vi que em alguns lugares as escolas nem voltaram ainda, em outros as escolas já voltaram. Elas estão funcionando em meio período, e as restrições para as escolas eu fiquei até um pouco surpresa, não tem tanta restrição assim para os alunos. Basicamente eles estão pedindo fazer distanciamento, ou seja, as carteiras elas estão bem longe umas das outras, e máscara seria recomendável usar apenas nos corredores das escolas. E estabelecimentos em geral, restaurante, bar, supermercado, enfim, tudo que a gente falou aqui, o recomendado é de no mínimo 1,5 metro de distância entre as pessoas, o que eu vi que em certos estabelecimentos é mais fácil de serem cumpridos do que em outros. Entrando aí no outro assunto, as pessoas estão respeitando as regras? É difícil dizer, eu posso dizer o que eu vejo. Muita gente está em casa ainda, pelo que eu estou vendo, as ruas não estão tão cheias. Saiu uma reportagem falando que a maioria das pessoas ainda tem medo e acha, inclusive, que essa reabertura se deu muito cedo. Enquanto para outras pessoas talvez não fosse nem necessário, né? Tá acontecendo alguns protestos aqui na Alemanha contra as regras de distanciamento, contra a necessidade de usar máscara, e essas pessoas dizem que isso é contra a liberdade individual delas. Então é importante ressaltar que isso também está acontecendo. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar atento aí nas próximas semanas é quando os escritórios voltarem a funcionar, porque os escritórios ainda não voltaram, as grandes empresas ainda não voltaram, eles estão agora reestruturando como que isso, na verdade, eles já vem reestruturando há um tempo, né? Como que a gente vai fazer essa reabertura a partir do momento que as pessoas tiverem realmente que voltar a trabalhar nos escritórios. Eu acho que a gente vai ter uma ideia geral do que está acontecendo e se foi uma decisão boa começar essa reabertura agora. Cada empresa vai poder decidir aí quando que vai voltar, ela já tem o aval para voltar, volta agora quem quiser. E eu queria contar um pouquinho de como a empresa do Matias está fazendo essa volta, está planejando essa volta, que eu acho que eles estão fazendo de uma forma bem inteligente, que pode servir aí para empresas de outros países que ainda vão passar por isso. A primeira coisa que eles fizeram foi mandar uma caixa, que eles chamaram de Care Package, com coisas dentro necessárias para essa volta ao trabalho. Então o Matias recebeu uma caixa com máscaras, tem 2 tipos de máscara, ele recebeu 50 de um tipo, 50 do outro tipo, 2 tubos gigantescos desse tamanho assim, eu não sei quanto que tem dentro, que eu não vi, mas é bem grande, de álcool gel, que inclusive a empresa mesmo está produzindo, a empresa produziu as máscaras, a empresa produziu o álcool gel para os seus próprios funcionários. Então todo mundo recebeu essas caixas, e a ideia é de que quando essas pessoas voltem a trabalhar, elas vão receber ainda mais uma caixa, essa contendo inclusive luvas. É importante dizer também que as pessoas que pegam transporte público, porque eles sabem quem que vai para o trabalho de transporte público, quem que vai para o trabalho dirigindo seu próprio carro. As pessoas que pegam transporte público, elas têm necessariamente que usar uma máscara mais forte, que é essa FFP2, que tem uma válvula, né? A recomendação é que antes que você saia de casa, você meça a sua temperatura. Se tiver qualquer tipo de mudança, se deu um pouco acima, chegou aí a 37, é recomendado que você fique em casa. E essa volta ao trabalho vai funcionar em rodízio. No dia que você for trabalhar, não vai ter ninguém trabalhando do seu lado, dos 2 lados, não vai ter ninguém trabalhando na sua frente. As pessoas vão estar na diagonal. O uso de máscara, você não precisa usar máscara quando você está sentado na sua estação, mas a partir do momento que você levanta, você vai para o banheiro, você vai para a cafeteria, você precisa necessariamente estar usando máscara. Você precisa limpar a sua estação 2 vezes no dia, a partir do momento que você chega e a partir do momento que você sai. O ar de todo o escritório vai ser mudado 2 vezes, na verdade 2 vezes a cada 2h30. E nas salas de encontro, né, quando é necessário fazer uma reunião, se não for evitável, porque a ideia é não se fazer reuniões presenciais, esse ar vai ser mudado 4 vezes dentro de 1 hora.
A recomendação da cozinha é que você traga o seu próprio talher, você traga a sua própria comida. O ideal é que você use as escadas e dentro do elevador só 2 pessoas por vez. Vai ter ainda um time de plantão que vai limpar o escritório 2 vezes durante o dia, durante o horário de trabalho, só limpando maçaneta, fazendo realmente a higienização do espaço, limpando o banheiro. E ainda tem a recomendação, se você estiver no trabalho, você sentir qualquer coisa, você não faz nada, você liga para a recepção, fala que está se sentindo mal e aí vai ter um médico de plantão que vai te atender. O Matias recebeu uma lista gigantesca de recomendações, de coisas a serem feitas e no fim das contas, voltar esse mês eles colocaram como uma opção. Uma coisa obviamente muito importante de dizer é a volta do turismo. A ideia da Alemanha é abrir até o dia 15 de junho, se eu não me engano, as fronteiras com países vizinhos, países europeus, aí está incluído também a Inglaterra. Isso quer dizer que turistas europeus basicamente vão ser, aí vai ser possível para esses turistas europeus circularem, fazerem férias se quiserem, mas voos internacionais, há previsões aí de que até o outono eles não vão ser liberados sem essa necessidade da quarentena, ou seja, de você chegar, por exemplo, do Brasil aqui e não ter que fazer quarentena. Isso ainda não tem não se tem ideia de quando que isso vai acontecer. Bom, é isso. Eu espero que tenha matado aí a curiosidade do pessoal que quer saber o que está acontecendo aqui, se está dando certo, se não está dando. Isso é muito difícil, gente, dizer se está dando certo, se não está dando certo. As pessoas aqui não sabem ainda se está dando certo. Mas o que eu posso fazer é dizer para vocês o que está acontecendo e vocês tirarem aí as conclusões de vocês. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.